Tiago capítulo 5, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Esse é o trecho que nós queremos nos propor a expor aqui, com toda a profundidade que nos for possível. Tiago capítulo 5, do 7 ao 11. Eu vou pedir para que os irmãos acompanhem a leitura nas suas Bíblias e eu mesmo a estarei fazendo. A palavra do Senhor diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Muito bem. Versículo 8, irmãos, é o texto que eu gostaria de deixar aqui como nosso foco dessa noite. Vamos ler o versículo 8, todos juntos? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Muito bom. Falar sobre a vinda de Cristo, irmãos, a segunda vinda, né? Uma vez que ele já veio, morreu, ressuscitou e hoje está vivo, é falar daquilo que torna o cristianismo algo que tem sentido. Se nós tirarmos a volta de Cristo, nós estaremos também tirando toda a esperança que nós temos em relação àquilo que nós podemos ler na palavra de Deus. A esperança de que Cristo vai voltar é aquilo que faz a nossa fé se reavivar todos os dias. É aquilo que faz com que nós descansemos na certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir. E aqui, nesses dois primeiros versículos que nós lemos, no 7 e o 8, Tiago está ordenando aqueles que o estão lendo no sentido de serem pacientes por causa da vinda do Senhor. E esse é o primeiro conselho que eu gostaria de não só deixar aqui aos irmãos, mas também falar um pouquinho sobre ele. Porque paciência, como nós sabemos, irmãos, que em outros textos da Bíblia é chamada de longanimidade, não é? É um dos frutos do Espírito. Então, todo cristão precisa ser longânimo ou paciente. Nós não conhecemos nenhum cristão verdadeiro que não seja longânimo. Então, se você pode perceber um tratamento especial de Deus na sua vida no que se refere à longanimidade, você pode se considerar sim um crente verdadeiro. Agora, quando a paciência não é uma das nossas virtudes, você pode ficar bastante preocupado, porque se Deus trabalhar em você para que você seja uma pessoa paciente, essa é uma evidência clara de que você é de fato um filho de Deus. Agora, é verdade que nós temos que fazer uma distinção entre essas duas palavras, a longanimidade e a paciência. Elas falam da mesma coisa? Com certeza. Mas a paciência, no que diz respeito ao fruto do Espírito, no que diz respeito ao que esse texto está falando, pode ser entendida de duas formas básicas que, como eu disse, são a mesma coisa, mas as motivações e os fins são diferentes. Em que sentido? Quando nós falamos da paciência no sentido de temperamento, é uma coisa. Quando nós falamos da paciência no sentido de esperança, é outra coisa. Então, só para deixar claro, quando a Bíblia fala sobre paciência no sentido de nós não sermos dados à ira, de nós não usarmos as palavras de uma forma imprópria, de nós não sermos assim intempestivos nas nossas reações, é uma coisa. Agora, quando a palavra de Deus fala de paciência no sentido que nós estamos lendo em Tiago, falando aguardem a volta do Senhor, esperem pelo dia do Senhor, nós estamos falando no sentido de esperança. E o fato de ter que existir, meus irmãos, essa paciência, essa diferença entre as paciências aqui, é o que vai dar sentido no nosso texto. Porque se você olha para Tiago e você vê que a ordem é para que nós sejamos pacientes até a volta do Senhor, quais seriam os motivos que nos levariam a esperar pela volta de Cristo? Vamos elencar alguns aqui.
Por que nós temos que esperar pela volta de Cristo, irmãos? Por que ela é a nossa esperança? O que tem de especial nesse dia? Se você falar assim, eu não sei, então tem um problema sério aí dentro da constituição da sua fé. Porque se nós esperamos outra coisa mais até do que isso, então a nossa fé tem um objeto errado. Nem pode ser chamado de fé, porque fé na Bíblia é esperança voltada para Cristo, né? Então, como que nós podemos entender isso? O que a vinda do Senhor vai te trazer de tão especial, a ponto de nós termos que esperar por ela? Hein? Então tá bom, vou pedir para o Tiago definir o que ele quis dizer e depois o presbítero Maurício vai explicar o que ele quis dizer, por enquanto, tá? Já que esses dois irmãos se manifestaram de início. Ok. Essa plenitude é entendida a partir do quê? A partir da ausência do pecado do nosso ser. Então, quando nós falamos, essas duas falas se complementam no seguinte sentido: a volta de Cristo é aquilo que vai garantir a extinção do pecado em todas as fases do ser humano e da criação, ok? Por isso nós temos que esperar a vinda de Cristo. Só que tem um problema, irmãos. Na verdade, não é que isso aí é um problema, mas esperar pela vinda de Cristo também tem um outro tipo de motivação. Vocês conseguem identificar qual é? É isso que esses irmãos falaram? É, mas também tem outra coisa que talvez para Tiago seja mais importante. O dia da volta de Cristo deve ser um dia que nós aguardamos com muita ansiedade, porque o que vai acontecer? Yes! Justiça. Explique para nós um pouquinho isso aí, por favor, senhor Jades. Então eu vou fazer uma pergunta para você mesmo. Você tem medo do juízo final, Jades? Nenhum? Nem um pouquinho? Quando a gente quando a gente fala de Então, eu vou estender essa pergunta agora a todos vocês. Quando a gente fala de juízo final, quem de vocês que tem um certo receio ou um certo medo desse dia? Tipo assim, eu não sei como é que Deus vai fazer, né? Mas imagine que um dia, nesse dia, ele vai pegar você, vai colocar diante de um grande auditório, vai ligar um data show celestial assim, e vai passar todos os momentos onde você, tanto por pensamento quanto por ação, pecou contra o Senhor, e vai falar assim: explica isso aí para mim. Pensar nisso não dá um certo medo? Dá ou não dá? Hã? Peraí. Dá ou não dá? Se for pensar nesses termos, eu acho que vai ser uma coisa complicada, né? Porque aí tudo que você pensou de uma pessoa, pensa só, tudo que você já projetou de ruim em cima de alguém, esse alguém vai ver lá. Não sei se é assim que Deus vai fazer, né? Mas vamos imaginar que seja. Vai passar um por um e aí vai mostrar você. E aí quando chega a sua vez, está lá. Um vídeo de uns 20 anos e 3 meses de duração, com todos os nossos pensamentos ruins, falas, ações. Isso aí não deixa você com medo, não?
Agora pode. Uhum. É uma coisa interessante mesmo. Porque essa ideia de Deus mostrar os nossos pecados e tal, quando a gente pensa no perdão de Cristo, para mim, essa cena é um tanto quanto sem sentido, porque já que nós já fomos perdoados, então qual que é o proveito de Deus evidenciar tudo que a gente fez de errado e aí para depois falar, não, esse aqui já foi perdoado. Pá, carimba lá, entra no céu e etc. Não, vocês não acham que é meio sem sentido esse negócio? Sim. Uhum. Por isso que o debate é interessante. Diga, seu dito. Vou jogar os teus pecados lá no profundo dos mares, né? Que diz lá em Isaías e tal. Não tem por que levantar. Tá ficando interessante isso aqui. Tá ficando interessante isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Mais comentários aí, irmãos? Na verdade diz o contrário, né? Quem não crê já está julgado. Quem não crê já está julgado, né? Mas, enfim, muda alguma coisa no seu raciocínio? Não tem perdão. Peraí. Vamos transmitir a conversa para todo mundo aqui. O que o senhor está argumentando, senhor Dito? Conta para nós. Eu acho que é interessante a gente falar disso, irmãos, porque nos primeiros séculos da igreja, isso foi um instrumento poderoso nas mãos dos sacerdotes para levar o povo para a igreja por causa de medo. Se você olhar as gravuras do julgamento que são da Idade Média, você vai perceber que tem uma delas que é bem legal, que é uma pessoa se equilibrando no meio de 7 cordas, assim, um buracão embaixo, e Jesus está com uma tesourona na mão. Essa era uma das gravuras mais comuns da Idade Média para trazer as pessoas para dentro da igreja, para elas se perdoarem, para pedirem perdão, porque, seguinte, Jesus vai cortar a cordinha. E quando ele cortar a cordinha, você vai cair no buracão. E isso é uma analogia clara, né? A questão do inferno e tudo mais. Então, o juízo final vai despertar esse tipo de pensamento. Poxa vida, agora já não dá mais. Mas com relação àquilo que Tiago está contando para a gente aqui, irmãos, vocês vão entender por que eu estou conduzindo para esse lado. Vocês já vão entender, mas em relação a esse dia mesmo, nós temos ou não temos, eu digo assim, nós os filhos de Deus, né? Nós temos ou não temos que ter medo do juízo final?
Eu que sou crente em Cristo Jesus, eu vou passar. Como é que vai ser esse dia para mim? Tem algum comentário que elucide essa questão para nós? Ou será que, de fato, a ideia do data show celestial lá vai ser uma coisa que vai passar por todo mundo? Ok. E aí, gente? Ok. Tudo isso por quê? Porque quando eu perguntei o que a vinda do Senhor significa, foi dito que significa justiça. Foi dito isso, não foi? E é verdade. Em que sentido, meus irmãos, Deus vai fazer justiça no dia do juízo final? Vamos passear um pouquinho então pela Bíblia para a gente ver isso. Eu vou ler um texto só com você, que é Apocalipse, que é aí pertinho de Tiago, né? Abra aí em Apocalipse capítulo 6, por favor. Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11. Eu vou ler, daí se vocês forem acompanhando a leitura junto comigo, vocês vão pegando as leituras aí na hora que eu pontuar para vocês. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Que corresponde ao 5º selo, né? Vamos lá? Posso ler? O texto diz assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Muito embora esse texto seja Apocalipse, é bem fácil de entender. Então vamos fazendo as perguntas por ordem. Versículo 9, irmãos. Quando ele abriu o 5º selo, o anjo forte, né, que estava com o livro na mão, que o livro estava selado no capítulo 5 e tal. Quando o 5º selo foi aberto, o que é que João viu? Ele viu as almas de algumas pessoas. Quais pessoas? Das almas dos que morreram. Mas morreram por causa de quê? Por causa, está escrito aí, né? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então, João viu ali as almas das pessoas que já tinham morrido por causa do testemunho em relação ao evangelho. Ou seja, qual foi a causa da morte deles? Foi a perseguição. Certo? O que essas almas estavam gritando em alta voz no versículo 10? O que elas estavam pedindo? O que elas estavam pedindo? Uma palavrinha só. Justiça, não é? Mas em que sentido? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que significa vingar o sangue, irmãos? Pensa um pouquinho. O que essas almas estão pedindo? O que elas estavam pedindo? Justiça. E qual justiça? Qual a forma da justiça? A morte de quem? Dos perseguidores. E qual foi a resposta de Deus? No versículo 11. O que ele fez? Primeiro, ele deu a cada uma dessas almas uma vestidura branca. E o que essas almas ouviram? E lhes disseram que repousassem. Ou seja, espera. Espera o quê? Espera o quê? O que eles tinham que esperar? Versículo 11. Até que o número total de pessoas que vai morrer se complete.
Que pedido mais estranho, né? Mas, basicamente, o que acontece? O soberano Senhor, o juiz, né? Disse para aquelas almas, esperem, porque quando o número total de pessoas que vão morrer por causa do evangelho se completar, aí a justiça vai acontecer. Então, irmãos, vamos agora, a gente já elencou os fatos, né? Todo mundo entendeu isso aqui, viu que aconteceu isso aqui, né? Todo mundo viu isso. Agora vamos interpretar. Vamos interpretar. Aquilo que a gente fez foi só recontar a história. Vamos interpretar isso aqui. O estado dessas almas que estão aqui no versículo 9 é um estado pós-morte, correto? Então onde que elas estão? Nesse lugar aqui. Não vai falar no purgatório, pelo amor de Deus. Não é purgatório, tá certo? Onde que essas almas estão? Hã? O texto diz aí, né? Eu vi debaixo do altar. Isso significa o quê? Em outras palavras. Hã? Debaixo do altar, mas tem um monte de lugar que tem altar, né, gente? Hã? Ainda não, porque é a alma, né? A ressurreição do corpo é só na volta de Cristo. Hein? Versículo 4? Versículo 4 daqui? Mas versículo 4? Ah, capítulo 4, tá. Tem uma sala do trono aqui, tudo certinho, né? Mas tem altar nessa sala do trono? Ah, então, isso tem uma resposta teológica, né, gente? O altar no Antigo Testamento era o lugar onde quem ficava? Hã? Quem é que ficava no altar lá no Antigo Testamento? O altar ficava onde? Ele ficava no Santo dos Santos. Depois que Jesus morreu, então não tem mais altar. Porque agora o mediador entre homens e Deus é o próprio Jesus. Então nós não estamos falando do templo e também não estamos falando do céu. Não é o céu, porque é o altar. Céu, meus irmãos, é presença de Cristo, é presença corporal, nós estaremos lá com Ele. Portanto, esse lugar aqui não pode ser o céu ainda, porque João viu almas. O céu não é um lugar para habitar somente almas, porque o céu vai ser um lugar físico, um lugar onde nós vamos andar, onde nós vamos correr, onde nós vamos viver. Não é um lugar espiritual. Esse aqui é um lugar que não é o céu. Mas se não é o céu, onde que é então? E aí você vai falar assim, mas não pode ser outro lugar que não o céu. Eu vou dizer, pode sim. Porque se você, vamos fazer assim uma teologia bem básica agora. Se uma pessoa morre hoje, aonde que ela vai? Você vai falar assim, se ela for crente, ela vai para o céu. Mas aí eu vou dizer para você, o céu não é só quando Jesus voltar? É ou não é? Pela Bíblia é. É o céu e o inferno, né? O lago de fogo e enxofre e a Nova Jerusalém. Enquanto essas almas estão morrendo por amor a Cristo e tudo mais, elas não podem estar no céu ainda, porque o céu não veio. Então, mas também não é o purgatório. Então onde será que eles estão? Irmãos, não, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo aqui é... Oi? Estão aí, né? Há uma penada, né? Que estão aí voando. Não, não é isso não, gente. Opa. Como que a gente explica isso? É simples, meus irmãos. Não, a gente vai explicar, calma, a gente vai explicar. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela não nega a questão do destino eterno ser uma coisa que não muda. Depois que você morre, é juízo, é o que Hebreus fala. Só que o lugar para onde você vai, definitivo, não é o lugar
onde você vai ficar antes da vinda de Cristo. E sabe como é que a gente vai fazer isso? Não para confundir a cabeça de vocês, mas abram lá rapidinho em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Em Apocalipse 20, 13 e 14, você vai ver uma coisa que talvez você nunca tenha atentado, mas está aí. Apocalipse 20, 13 e 14. Eu queria que alguém lesse para mim, por favor. Quatorze. O que tem de interessante disso aqui? O versículo 14, irmãos, fala: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. É o que está escrito aí, não é? Então, se você é uma daquelas pessoas que achava que inferno e lago de fogo é a mesma coisa, não é. Um foi lançado para dentro do outro. E como que a gente explica isso? É simples. O que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? Os mortos vão ressuscitar. Na Bíblia, o que é a morte, meus irmãos? É o contrário da vida, não é verdade? E o que é a vida? A vida é o fôlego que Deus sopra num corpo, que é o que a gente costuma chamar de alma. Quando existe separação entre alma e corpo, existe morte. Quando você morre, é isso que acontece. O seu corpo vai para o pó e a alma vai para Deus. A alma vai para Deus. Quando houver a segunda vinda de Cristo, o corpo vai ressuscitar. E isso significa que o Lago de Fogo e a Nova Jerusalém são lugares físicos. São lugares onde nós vamos habitar com corpo. Não vai ser aquela coisa de anjinho flutuando nas nuvens e aquele negócio tocando harpa. Não é isso não, gente. A Bíblia está falando de um lugar físico. E o versículo 14 está mencionando o fato de que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O que isso significa? Isso significa que o lago de fogo é o eterno. E o inferno é o temporário. Mas é o temporário de quem? É o temporário das almas que não creram em Jesus Cristo. Então, isso é uma doutrina que pouca gente conhece, mas que nós vamos explorar no tempo devido. Essa doutrina é a doutrina do estado intermediário. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é esse estado intermediário? É aquilo que vai acontecer com a sua alma no momento da sua morte até a vinda de Cristo. Se você é um crente, essa alma vai ser consolada. Se você é um descrente, essa alma vai ser atormentada. Lembram da parábola do rico que morreu e foi para o inferno? E do Lázaro, pobre, que morreu e foi para o seio de Abraão? Lembra dessa parábola? Essa parábola descreve o estado intermediário. É o que vai acontecer. Lembra que naquela parábola o rico fala assim: mas mestre, permita que eu volte e avise os que são meus sobre isso aqui. E aí ele fala: eles têm a lei e os profetas, então ouçam. O que nós estamos afirmando aqui, irmãos, é que ninguém pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Ninguém pode. Mas o definitivo é na vinda de Cristo, com corpo presente, tá certo? E o que nós estamos vendo aqui, por isso que eu dei essa análise, mas de caso pensado mesmo. Nós estamos falando... Pois não. Simples, não é? Se você não tem o seu nome no livro da vida, para onde que você vai? Lago de fogo. E se você tem o seu nome escrito no livro da vida, para onde você vai? Novo céu? Nova terra.
Ai, eu estava torcendo para fazer essa pergunta. Se há consciência pós-morte, sabe o que esses textos dizem, meus irmãos? Há. E a consciência pós-morte é uma coisa muito simples. Nesse estado, a pessoa já sabe o que vem. E isso é interessante por quê? Porque a Bíblia, ela dá algumas verdades para nós que são verdades inalienáveis, mas que enquanto você está aí com a sua vida e tudo mais, você finge que não escuta. Quando você morrer, Deus vai dar um jeito para você saber. É isso que é a doutrina do estado intermediário. O cara que morreu sem Cristo não vai esperar Cristo voltar para saber o que vai acontecer com ele. E o cara que morreu em Cristo não vai esperar que Cristo volte para saber para onde ele vai. E é exatamente por isso que João vê essas almas aqui, irmãos. Porque o fato de ele ter visto essas almas estão clamando pelo quê? Por justiça, porque alguma pessoa que não cria em Cristo as matou. E o que elas querem que aconteça com essas pessoas? Justiça. Então, a consciência é aperfeiçoada no seguinte sentido: a pessoa vai saber o que está acontecendo, vai ver o que está acontecendo, mas ela não tem poder para alterar a história. Aí é que tá, porque às vezes a gente falar sobre isso parece um pouco espírita, né? Mas não, porque os espíritas consultam os mortos para alterar o ritmo de vida deles. Agora, quem determina a sua vida é Deus. Não tem como você fugir dessa questão. Certo? Oi. Sim, mas esse é o ponto mais interessante para mim desse estudo. Tiago, meus irmãos, podem voltar para Tiago agora, tá? Quando a gente vai para Tiago, Tiago está colocando a paciência na vinda de Cristo, mas aplicando na esperança. Mas ao mesmo tempo, essa esperança, meus irmãos, não é só uma esperança no que diz respeito à minha própria vida, mas é uma esperança no que diz respeito às pessoas que também não servem ao Senhor. Deus vai executar o juízo contra elas. E tem uma coisa que eu acho interessante. Quando nós falamos de justiça nesse tempo presente de vida, nós não costumamos aplicar isso para todo mundo. Em que sentido que eu digo isso? Nós queremos justiça quando as pessoas nos ofendem. Nós queremos justiça quando as pessoas fazem alguma coisa contra nós, mas nós não queremos justiça se a pessoa não crê em Cristo, mas eu gosto dela. O ponto que Tiago está levantando aqui, irmãos, vai esbarrar exatamente nisso. O que diz o versículo 9 de Tiago 5, que a gente leu? Rapidinho, alguém leia para mim. Perceberam? Não queixeis uns aos outros, porque o juiz está às portas. E tem uma realidade nessa terra, irmãos, para a qual os nossos olhos estão fechados, que é a realidade de que Deus vai executar um juízo justo contra todos aqueles que não creem no Evangelho. Quando eu estou falando da volta de Cristo, eu estou falando de esperança para mim e de condenação para eles. Agora, quando eu falo de condenação hoje, parece ser uma coisa do tipo assim, não, mas falar sobre isso é meio trágico, eu não quero que as pessoas vão para o inferno. Mas é isso que vai acontecer. Só que é isso que vai acontecer. Quando você estiver no estágio pós-morte, consolado, o seu único desejo vai ser por justiça. A sua consciência aperfeiçoada vai olhar para essa terra e vai falar assim, eu quero justiça. E irmãos, Jesus nos alertou que ia ser assim. E Jesus nos alertou que ia ser assim de termos muito, muito radicais. Quer ver só? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 10. É estudo bíblico, né? Então hoje a gente pode passear um pouquinho mais. Esse trecho de Mateus 10 eu acho muito legal, porque ele fala coisas radicais. Mas ele fala de coisas que lá na frente você vai perceber que fazem todo sentido. Em Mateus 10, 34 em diante. Eu vou ler, daí à medida que eu queira que vocês leiam também, vocês leem. Tudo bem? Mateus 10, do 34 ao 39. Olha só o que diz aí. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas
espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Vamos ler o 36 junto? Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Meio trágico isso aqui, né? Mas pense uma coisa. Como que é o estado da vida de alguém que não tem Cristo? Essa pessoa está condenada. As pessoas que estão ao seu redor, mesmo que elas sejam sanguineamente ligadas a você, essas pessoas, se elas não tiverem Cristo, o que elas são? O que elas são? Podem falar isso, não tem, é a Bíblia que está falando, não somos nós. O que elas são? Condenadas. Elas estão sendo alertadas desse risco hoje por você? A gente fala assim, não, mas é meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meu parente. Irmãos, quando você estiver lá no seu estágio glorificado, pré-glorificado, podemos assim dizer, qual que vai ser o seu único clamor? Qual vai ser? Perceberam? Essa é uma realidade que Jesus nos chama a atenção há muito tempo. E olha só, continua lendo aí, versículo 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim? Vocês podem ler isso junto comigo? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim? Não é digno de mim. Quem ama seu filho, vamos ler? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ui, mas é muito duro isso aqui, não é? Mas irmãos, é a realidade bíblica nua e crua. Para todos aqueles que estão sem Cristo, a esperança para eles é nula. Para todos nós que temos Cristo, nós temos esperança. Mas aqueles que não têm Cristo, não têm esperança. Não importa se eles são ligados a você ou não. Não importa se você gosta deles ou não. A realidade é essa. Então, às vezes, eu acredito que a gente precisa de uns choques desses, porque a gente acha alternativas de achar salvação onde não tem. E a gente precisa parar com isso, porque não tem espaço para isso, meus irmãos, no que a Bíblia diz. E é isso que eu queria que você entendesse em Tiago. Eu quis dar todo esse contexto para você, porque é isso que Tiago está querendo dizer àqueles irmãos. Sejam pacientes por causa da vinda do Senhor. E aí eu vou agora explicar textualmente como que a gente pode chegar a essa conclusão. Mas, diante do que a gente já falou até agora, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Oi? Pois não. Sim. Eu não entendi o final da pergunta. Sim. Então, essa figura de altar diz respeito a uma situação teológica. O altar é uma referência ao Antigo Testamento. O altar é a referência do lugar do templo onde só o sacerdote poderia entrar para ter acesso a Deus. O que isso significa? Que esse lugar é um lugar restrito. É um lugar espiritual, porque alma é espiritual, não é corpórea. Alma não é uma coisa que a gente toca. Então, essas almas se encontram nesse lugar, na presença de Deus, mas essa presença não é física. É um lugar onde essas pessoas estão sendo consoladas para que elas esperem a volta de Cristo. Então, quando eu faço velório e a pessoa morreu em Cristo, eu nunca digo fulano está glorificado. Mas não é porque ele não foi para o céu. Eu digo fulano está consolado. Fulano está sendo consolado. Porque esse é um estágio que não é o definitivo. Esse não é o céu. O céu é um lugar físico. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21 fala, vai descer dos céus. Então, nós não vamos, meus irmãos, subir. É a Nova Jerusalém que vai descer. De onde que a gente tirou esse negócio de subir e descer? Da mitologia grega. Vocês conhecem um livro chamado O Inferno, de Dante? Foi ele que inventou essa história de que o inferno é embaixo e o céu é em cima.
Porque essa era a visão grega. Quando você morreu, houve uma libertação. A sua alma saiu por aí. E ela sobe, e o seu corpo desce. O inferno não é embaixo, e o céu não é em cima. O céu no sentido de o lugar onde os astros ficam, onde o sol fica, é em cima. Mas o lugar onde Deus está, não é em cima. Não é em cima. Certo? Então, para responder a sua pergunta, Gé, esse lugar é um lugar temporário onde os que são do Senhor vão ficar consolados em suas almas até o dia em que os corpos ressuscitarem e houver novamente a vida. Para que aí passe o juízo e haja céu, novo céu e nova terra, e haja lago de fogo e enxofre. Não, a figura, o altar está ali representado para nos dizer a ideia de que a presença de Deus ainda não é plena, ainda não é física. Esse altar era um lugar que assim, para a gente tentar desenhar o tabernáculo, vamos imaginar que esse aqui é o tabernáculo lá do Antigo Testamento. O Santo dos Santos seria esse lugar aqui em cima, fechado por uma grande cortina de pelo menos uns 10 centímetros de espessura. Só podia passar essa cortina o sacerdote. Por quê? Porque o que ficava aqui atrás? Ficava o propiciatório e ficava o altar. E o que era esse altar? O altar era o lugar onde Deus se manifestava presentemente através do fogo. Qualquer pessoa que tocasse o altar e não fosse sacerdote, ia morrer. Não é todo mundo que podia entrar aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é que a presença de Deus foi ensinada para o povo gradativamente, que não é uma presença aberta para qualquer pessoa. Por isso que tem essa ideia de estar restrito e de ter altar lá no livro de Apocalipse. Porque é um lugar restrito ainda. Não é tudo. A presença de Deus, ela não está restrita só aqui. Mas no Antigo Testamento Deus fazia isso para ensinar para o povo que só se pode chegar até Ele através de um mediador. E quando esse mediador veio e se encarnou na pessoa de Cristo, Ele abriu o acesso ao Pai. Hoje, a presença de Deus em nós é o Espírito Santo. Mas um dia, a presença de Deus será uma presença física, real, na nossa frente, através de Cristo Jesus. Até que esse dia chegue, é como se eu estivesse vivendo no altar ainda. Ou seja, não é tudo. Mais ou menos? Tranquilo? Mais alguma coisa que vocês querem perguntar, gente? Espere só um pouquinho que eu já tinha levantado a mão antes. Diga. Não faz sentido, por quê? Porque o que é o purgatório dos católicos? O purgatório é um lugar neutro. O purgatório é um lugar onde você purifica a alma na teologia católica para que ela posteriormente possa ir para o céu. Sim, aí o que acontece? Na Idade Média funcionava assim, ó. O padre falava assim: fulano morreu e está no purgatório. Como é que você vai fazer com que essa alma saia do purgatório e vá para o céu? Não é prece não, é indulgência. Você tinha que ir lá e depositar uma graninha. E até tinha um vendedor de indulgência chamado Testel, na Irlanda do Norte, se eu não estou enganado, e ele falava assim, ó, ele andava com uma grande caixona de madeira que ele empurrava assim, e ele falava assim, ó, quando você larga a moedinha aqui dentro e ouve o tilintar dela lá embaixo, a alma se salvou do purgatório. Aí a pessoa pensava assim, opa, lógico, né? Aí eu vou pagar para mim, eu vou pagar para minha sogra, eu vou pagar para o meu pai, porque até quando eu morrer eu já vou deixar minha quantia ali, porque eu quero passar. O purgatório é como se fosse um vestibular. Tudo que você não conseguiu perdoar na terra, você perdoa lá, para que daí você entre no céu. Então, gente, o que esse conceito de estado intermediário é diferente do purgatório? Oi? Isso mesmo. E por isso que o purgatório é um negócio que não tem lógica. Porque o que é o purgatório? É o lugar onde você altera o destino. É um lugar onde você altera totalmente o destino final da pessoa. Se ela morreu sem Cristo, no purgatório ela pode vir a ser perdoada. Então, o que é isso aí? O estado intermediário, irmãos, é a preparação para aquilo que vai acontecer fisicamente com a pessoa. Então, já que vocês estão perguntando sobre isso, eu não vou continuar até vocês terem isso na cabeça bem claro. Deu para entender ou não deu? Puxa vida! Porque aí, por isso que a Igreja Católica sempre foi uma igreja que arrecadou bastante.
Porque quem é que quer correr riscos quanto ao destino eterno? E aí você tem na figura do sacerdote uma pessoa que muda o destino. Um intercessor diante de Deus que pode falar o seguinte, ó, esse aqui tá garantido aí porque ele... Onde que fica o sacrifício de Cristo? E aí você pergunta isso para o católico. Um dia eu já fiz isso. Mas peraí, se Cristo morreu e garantiu o perdão que capacita você para ir para a eternidade, então qual que é o negócio do purgatório? Aí o católico responde assim, Cristo pagou os pecados mortais. Existem outros pecados que eles chamam de veniais, que são esses do tipo assim, contei uma mentirinha, contei uma fofoquinha, comi demais no almoço, passei mal. Essas coisas vão acumulando um saldo negativo, que quando eu for para o purgatório depois de morrer, eu preciso pagar. E irmão, sabe o que é o mais curioso? As pessoas acreditam nisso. Interessante, né? Então, não é parecido. Não é nem parecido e nem igual. É totalmente diferente. O estado intermediário, irmãos, é uma doutrina bíblica. Se vocês quiserem, a gente tira um dia só para falar sobre isso. Mas é uma doutrina bíblica em que sentido? Porque ela não vai mudar o que a gente sempre sabe. Quem morreu em Cristo, aguarda a glorificação. Quem morreu sem Cristo, aguarda a condenação. Só que condenação e glorificação são coisas que vão acontecer só quando Cristo estiver aqui. Enquanto Cristo não volta, a alma está sendo guardadinha lá por Deus, ou consolada para o que vem, ou se preparando para a condenação. E quando Cristo voltar, os mortos ressuscitam e o julgamento acontece. Certo? Sim. Alguém mais levantou a mão ali, né? Paga por quê? Porque vai que no último momento de vida aquela pessoa tenha... Por exemplo, já ouviram falar do sacramento da extrema-unção católica? O que é a extrema-unção? É aquilo que o padre faz para a pessoa no ato do leito de morte, e a pessoa fala assim, e o padre salva a pessoa. Só que extrema-unção também é um sacramento pago, né? Você tem isso, a pessoa não se arrependeu. Aí o que é a extrema-unção? É a garantia que o padre, o sacerdote dá para que a pessoa vá e seja aceita por Deus lá no céu mediante a não passagem pelo purgatório. Ou seja, ela morreu, mas a salvação dela foi assegurada depois por outra pessoa. Não tem sentido esse negócio. Mas na cabeça dos... né? Enfim. Mais alguma coisa? Oi. Oi. Da Terra Santa. Por causa desse diploma, uma alma foi salva do purgatório. Olha só que coisa. Sim, porque o que eles faziam? Os grandes proprietários de feudos criavam as suas capelinhas no fundo, por quê? Porque aí é o seguinte, se não der tempo de correr para a igreja, o padre corre aqui e nós fazemos um negócio aqui mesmo, não precisa... Então, é assim, gente. Se você mexer com salvação, sempre foi uma coisa muito séria. E, ao longo da história, a igreja atraiu pessoas baseado no medo. No medo de você perder a salvação. E aí é que entra o que Tiago está colocando para nós. Tiago, meus irmãos, está usando no versículo 7 aqui do capítulo 5... Antes de eu continuar, mais alguma pergunta sobre este assunto do estado intermediário? Vocês entenderam o estado intermediário, gente? É que talvez seja um pouco novo, né? A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei... Mas hoje na minha cabeça faz todo sentido, porque a gente não pensa muito, a gente não é acostumado a pensar nas coisas mesmo, né? É que para nós, meus irmãos, o céu e o inferno são lugares onde a gente vai passar a eternidade toda na forma de almas, né? É um negócio espiritual, como se fosse anjo, mas não é não. E quando a gente começar a estudar esse assunto mais a fundo, vocês vão ver que não é mesmo. E não pode ser.
Porque como o novo céu e a nova terra serão céus e terra, isso significa também que é corpo, né? E tem razão teológica para ser tudo isso, mas ao mesmo tempo, onde que nós vamos... Por que essa doutrina em especial é uma doutrina que nós temos que ter em mente quando nós falarmos sobre essa questão da paciência? O versículo 7, meus irmãos, de Tiago 5, está falando assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Por que aqui foi usada a ilustração de lavrador em relação à paciência? Porque fruto, meus irmãos, é uma coisa que só nasce a partir de uma semente. E tem como você plantar uma semente de uma coisa e nascer outra? Não tem. Então, esse emblema da colheita é um emblema famoso na Bíblia por causa de duas coisas. Você já conhece a parábola do joio e do trigo, não conhece? Na parábola do joio e do trigo, o que é a colheita? A colheita é a hora em que o dono da terra separa o que é trigo e separa o que é joio. Ou seja, a colheita aqui é essa ideia. Tem muita gente que parece uma coisa, mas que nesse dia vai se revelar outra. Só que eu também consigo identificar aqui uma outra analogia à colheita que é muito boa, que é uma analogia que está lá em Gálatas, se vocês quiserem abrir lá, mas não precisa se não quiser. Eu vou ler para vocês. Lá em Gálatas capítulo 6, meus irmãos, está escrito assim, ó. Versículo 7 do capítulo 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o que Tiago está nos lembrando? Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde nós somos perseguidos, nós vivemos num mundo onde as pessoas afligem a nossa fé, nós vivemos num mundo que está infestado de gente que hoje parece estar bem, mas a esperança da vinda no Senhor é a esperança de que Deus vai resolver esse assunto. É a esperança de que as pessoas que não creram serão condenadas. E essa é uma esperança, meus irmãos, totalmente genuína. Quando a gente fala dessa esperança na Bíblia, nós estamos falando da esperança da nossa glorificação e da esperança da justiça de Deus sobre a terra. Por isso que Tiago está falando assim no versículo 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Isso aqui está em total relação com Tiago 5, de 1 a 6, que a gente viu semana passada. Porque tem pessoas que engordam o coração vivendo nos prazeres, não tem? Versículo 5, o que diz lá? Alguém leia para mim, 5:5. Agora vamos comparar o 5:5 com o 5:8. Alguém leia o 5:8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Aquele que engorda o coração é aquele que vive regalado no prazer. É aquele que se entrega às paixões que moram dentro de si. Agora, aquele que fortalece o coração tem paciência e aguarda a vinda de Cristo. Vocês perceberam? Quando eu espero a vinda de Cristo, eu sou uma pessoa que se guarda de desejo. Se eu estou esperando a vinda de Cristo, eu me fortaleço para não cair. Agora, a vinda de Cristo, meus irmãos, é o que me leva a fortalecer. Por quê? Porque quando Cristo voltar, não tem mais jeito de fugir. Se o cara viveu, como foi falado aqui, no mundo e tudo mais, nesse dia, ele vai perceber que não tem mais para onde correr. A vinda do Senhor está próxima. Por isso, em vez de engordar o seu coração, fortaleça o seu coração. Resista às suas paixões. Porque um dia não vai acontecer. Só que aí vem o versículo 9. O versículo 9 diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Sabe o que isso significa? Certamente você vai olhar para alguém
que tem tornado a sua caminhada com Cristo difícil e vai pensar: eu queria poder fazer alguma coisa. A volta de Cristo, meus irmãos, é a nossa esperança de que Cristo vai vingar o nosso sangue. Então, se por acaso hoje você está envolvido com algum tipo de trabalho em que você queira justiça, qual é a sua esperança? É a vinda de Cristo. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Por isso, o cara que quer ser malandrão no mundo que jaz no maligno, vai conseguir. Se você quiser ser honesto num mundo que jaz no maligno, você não vai conseguir as coisas. Mas se você quiser ser malandrão, você vai. Só que tem uma coisa: o juiz está às portas. Esse mundo pode estar hoje sob o domínio do maligno, mas esse mundo é criado por Deus, é sustentado por Deus e será julgado por Deus. E isso significa que ser malandrão dura um tempo, mas não dura a vida toda. Um dia o Senhor vai fazer alguma coisa contra essas pessoas. E é exatamente isso que Tiago está falando. Lembrem, irmãos, Tiago está falando para um público que sofria por perseguição. Tiago estava lidando com um público que tinha certeza que algumas pessoas eram as responsáveis por tornar a vida deles difícil. Mas Tiago também está dizendo: joga na mão de Deus. Espera a vinda de Cristo. Cristo vai resolver esse problema. Eu não. Por isso que tem a recomendação aqui, ó: não vos queixeis uns dos outros. Porque você reclamar que a sua vida está difícil por causa de fulano, sejamos práticos agora. O que vai adiantar? Digamos que um dia você resolva convocar uma reunião na sua casa com todos nós, e aí você vai pegar o microfone e vai começar a falar do quanto uma pessoa que não crê em Deus está tornando a sua vida complicada, está perseguindo você, está ofendendo você, está fazendo toda sorte de coisas que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Depois você termina de falar. Qual é a próxima coisa? Depois que você terminou de falar, de se queixar, de expor tudo que está no seu coração em termos de amargura, isso vai ajudar no quê? No que isso vai ajudar? Isso não vai esperar nada, não vai ajudar nada, irmãos. Então, é isso que Tiago está falando. Não queira você ser o autor da justiça. Porque vamos imaginar que um dia você chegue lá e você junte todo mundo e todo mundo passa a odiar aquela pessoa. Sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que essa pessoa postar no Facebook, você vai olhar e você vai ficar com uma sensação de ânsia de vômito, sabe? Vai fazer mal. Você vai dormir, você vai sonhar com aquela pessoa. Você vai acordar, você vai ver uma foto daquela pessoa na sua cabeça, na sua televisão. Você vai olhar uma pessoa na rua que parece ela, você vai mudar de calçada. Você vai assistir um filme que tem uma coisa que ela faz, ou uma roupa igual, você vai mudar de canal. Você vai colher amargura dentro da sua vida. Não vai resolver. Então, em vez de nos queixarmos, sabe o que a gente tem que fazer? Colocar na mão de Deus. É a coisa mais dura, mas é a única que funciona. Não vai adiantar nada reclamar. Por quê? O que nós vamos fazer? Vamos pegar um revólver e vamos atirar na cabeça dela e vamos resolver a nossa vida? Tem hora que passa isso pela cabeça. E passa mesmo, não adianta você falar para mim, olhar para mim com essa cara de revoltado aí, porque passa assim. Passa na minha, passa na sua, passa na cabeça de qualquer pessoa. Mas vai resolver? Não vai resolver. Então, não queixem, não se queixe. O juiz está às portas. Qual é o nosso papel nessa situação, então, irmãos? Não vão fazer nada, então? Não, senhor. Sabe qual que vai ser o nosso papel diante disso? Nós estamos estudando Romanos aqui domingo, e nesse último domingo especial eu provei para vocês que desde João Batista a mensagem dos profetas era uma só: arrependei-vos e crede no Evangelho. O nosso papel, meus irmãos, é conscientizar as pessoas de que existe um juiz. Isso elas vão ter que perceber na nossa vida. Nós não vamos viver reclamando, mas sabe o que nós vamos fazer? Cuidado, porque existe um juiz. Esse juiz é justo, esse juiz é santo, esse juiz é perfeito. E a esperança nesse julgamento santo, perfeito, meus irmãos, é o que nos leva a purificar a nossa própria vida. Esse é o nosso chamado em relação às outras pessoas. Você percebeu alguém que está precisando de um puxãozinho de orelha? O juiz está próximo. Porque nós temos uma mania nessa terra de achar que nunca é com a gente. A gente ouve um negócio desse e a gente pensa assim: bom, isso aqui ia ser perfeito para o fulano. Irmãos, o fulano também, mas nós também.
Eu preciso aprender a pensar nisso. Sabe por quê? Porque no dia em que o Senhor me chamar e eu estiver lá esperando o dia da minha glorificação, é só isso que eu vou esperar. Senhor, faça justiça. E a ordem do Senhor vai ser assim, calma. Algumas pessoas vão se juntar a você nesse clamor. Quando esse número se completar, a justiça vai acontecer. Portanto, calma e espera. É uma coisa, irmãos, que é difícil, é uma coisa complicada, mas é a única coisa que dá certo. Pela Bíblia. E aí nós temos mais 2 versículos aqui. Nesses 2 versículos, o 10 e o 11, nós estamos vendo 2 exemplos de pessoas que fizeram isso. O versículo 10 diz assim, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. E o segundo, tendes ouvido da paciência de Jó. E aí eu quero dizer para você, por que Jó foi citado aqui? Os profetas até tudo bem, né? Porque os profetas, a gente sabe, eles pregavam arrependimento. Agora, e Jó? O que tem a ver Jó ser citado nesse contexto aqui? Vocês conseguem achar uma relação? A paciência, com certeza. Mas Jó teve na paciência dele esses elementos aqui, irmãos? De vingança, de justiça, ele teve isso? Eu vou dizer para você, teve sim. Sabe por que ele teve? Porque, vamos lembrar a história de Jó. Do dia para a noite, o que aconteceu com ele? Perdeu tudo, né? Perdeu riqueza, perdeu gado, perdeu posses, perdeu até os filhos, perdeu a saúde, né? E aí, quando ele estava lá se raspando com os cacos de vidro, a esposa dele, que era muito gente boa, deu um conselho para ele. Qual? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí, por que será que ela deu um conselho desse para Jó? Por que ela deu um conselho desse para Jó? Quem era temente? Jó. A esposa não. Para dar um conselho desse, né, gente? Mas por que ela falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morre? Por que ela falou isso? Mas então, o que a esposa entendeu? A esposa de Jó entendeu a mesma coisa que Elifaz, Bildade e Zofar também entenderam, que eram os 3 amigos de Jó. Quando Elifaz começou a falar, se não me engano, no capítulo 4, o questionamento dele é assim, Jó, você perdeu tudo na sua vida porque certamente você fez alguma coisa diante de Deus. Você está precisando de perdão, porque Deus não faria isso com uma pessoa que não precisasse de perdão. Eu vejo, é uma interpretação que eu tenho, na minha cabeça, a esposa de Jó pensava assim também. Bom, se ele perdeu tudo isso, então é porque ele deixou o Deus dele bravo, de alguma forma. E aí nós vamos pensar o seguinte, se Deus agisse assim com toda pessoa que pecasse contra ele, o que ia acontecer, irmãos? Se a marca da aprovação de Deus fossem as posses, então eu acredito que, pouquíssimas pessoas seriam aprovadas, né? Toda vez que a gente ficar resfriado, que acontecer alguma coisa, Deus está me punindo, meu Deus do céu. Aí, quem que ia sobrar se Deus resolvesse punir as pessoas assim? Foi o próprio Jó no livro que disse assim, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Então, o que Jó aprendeu no decorrer da história? O que Jó aprendeu? Jó aprendeu, meus irmãos, que as circunstâncias terrenas, principalmente as de perda, não são provas de aprovação de Deus, mas são provas de aperfeiçoamento para a justiça em Deus. Sabe por quê? Porque lá em Jó 42, o texto diz, o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Durante todo o livro de Jó, o que Jó aprendeu? Jó aprendeu que a justiça de Deus não se verifica em elementos terrenos. A gente viu isso semana passada também. Nós temos essa mania de pensar que toda vez que a pessoa enriqueceu, é porque Deus está abençoando. Não é? E se Deus tirou tudo de alguém, também não quer dizer que Deus está amaldiçoando, mas quer dizer que Deus está nos ensinando a buscar nele a nossa
justiça. É por isso que depois, no final do livro, Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Porque na cabeça de Jó, as coisas que ele tinha eram uma relação de causa e efeito diante de Deus. Eu fiz uma coisa boa para Deus, Deus me abençoou com um bem material. Então, se Deus me tirou os bens materiais, é porque eu estou em falta contra Ele. Se fosse assim, irmãos, a balança não ia ficar positiva nunca. Foi isso que Jó aprendeu. Pois não. Com certeza não. Com certeza não. Mas a perseverança de Jó foi um aprendizado sobre justiça de Deus. A justiça de Deus não se revela nessas coisas, irmãos. E aí, você vai ver o final do versículo 11 aqui, né? Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que a misericórdia de Deus é aquilo que nos capacita a esperar pela sua vinda. É esperar para que a justiça de Deus se verifique no dia da vinda de Cristo. Essa é a justiça que dá certo. Então, basicamente, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos, meus irmãos, que a paciência pela vinda de Cristo é um exercício constante na nossa vida. E eu sei que hoje eu me prolonguei um pouquinho mais aqui no estudo, porque eu geralmente termino antes desse horário, mas hoje eu queria deixar essa mensagem para todos nós, porque existem várias situações nas quais o nosso senso de justiça fica muito aguçado. A gente quer porque quer que as coisas aconteçam e aconteçam com aquela pessoa daquele jeito porque ela fez alguma coisa contra mim. E aí você percebe que um aprendizado que Deus vai dando para você é que você e eu não somos o molde e o referencial de Deus para Ele fazer alguma coisa. Nós aprendemos a pensar de modo pessoal. Deus quer fazer com que a gente pense de modo centralizado nele. Então, se Deus tem que fazer alguma coisa contra alguém, é porque essa pessoa fez alguma coisa para Deus. E eu creio, meus irmãos, que muita gente faz muita coisa para Deus todos os dias. Muita gente faz muita coisa para Deus todos os dias. O nosso dever é alertá-las. Elas agem como se não tivesse acontecendo nada. Elas engordam o coração, elas ficam ali entregando a sua vida aos prazeres, e elas acham que não vai acontecer nada. O nosso papel é alertá-las. Existe um juiz. Se a gente aprender a viver assim, você vai perceber que as pessoas vão começar a ver muito mais de Deus na nossa vida. Não é por medo de ir para o inferno, não. Mas é uma esperança alimentada de que Deus vai erradicar o pecado. E como é que Deus vai erradicar o pecado da terra? Erradicando os pecadores. Simples assim, os que não se arrependerem. Então é essa, meus irmãos, a lição que nós aprendemos hoje. Se o seu problema tem sido a perseguição, se você tem vivido uma vida complicada na presença de Deus, porque as pessoas estão promovendo situações para tentar levar você longe dessa mentalidade, então, qual é a sua resposta em relação a isso? Paciência. Porque a vinda do Senhor está próxima. Paciência. Essa é a virtude que Deus quer despertar em todos nós. Não é que nada vai acontecer. Vai. No dia em que o Senhor estiver aqui, presencialmente. Esse é o dia da nossa esperança. O dia em que não vai haver mais nenhum tipo de sombra de pecado nessa terra. Esse é o dia no qual nós devemos esperar. E até lá, o que eu faço? Por isso, paciência. Porque as coisas na nossa vida, se nós somos filhos de Deus, sempre vão ser muito difíceis. As pessoas são desonestas e não acontece nada. Se eu um dia fui desonesto, eu fui pego no pulo. Todo mundo acha o dinheiro na rua, mas no dia que eu achar, a pessoa fala assim, isso aí é meu, isso aí é meu. É sempre assim, irmãos. E nessas horas a gente fica pensando assim, poxa vida, mas tinha que ser comigo, né? É sempre comigo. Inclusive eu sempre brinco entre os meus familiares, assim, porque alguém pergunta assim, viu, você vai pagar conta na lotérica? Eu falei, vou, às vezes eu vou. Daí quando sobra um troco, você não compra uma raspadinha? Eu falei, não, geralmente não, porque... Por quê? Eu falei assim, porque se eu jogar um negócio desse, eu ganho. E se eu ganhar, sai no Brasil presbiteriano. Entendeu? Se eu ganhar, vai ser publicado no Facebook. O pastor da igreja presbiteriana ganhou na loteria. Aí pronto. Todo mundo vai ver, todo mundo vai saber. E aí as pessoas vão perguntar, ué, mas pastor pode fazer isso? Agora o ímpio, meus irmãos, ele faz o que ele quiser. Ele faz toda hora o que ele quiser. Ele se entrega aos vícios, ele se entrega aos prazeres, não acontece nada.
aqui, porque esse mundo jaz no maligno, mas um dia vai acontecer. O juízo está próximo. Cuidado. Vamos encerrar ou alguém tem alguma coisa mais a acrescentar para nós? Eu não sei se vale isso, mas eu que dei o estudo tenho uma dúvida. Vocês entenderam? Ficou claro, irmãos? Ficou claro aí para vocês? Certo, Gé? Aê, quanto Gé.